Irmãos, bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes por mais uma manhã que o Senhor nos concede, a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade se renova sobre nossas vidas. E nós temos mais uma vez a oportunidade de nos reunirmos para cultuar ao Senhor, para aprender da sua palavra, para estarmos juntos, sendo edificados através da exposição da palavra do Senhor. Queremos dar as boas-vindas a todos que já estão conosco e que esta manhã seja uma manhã de edificação para a glória do Senhor Jesus. Nós fazemos a Igreja Presbiteriana Memorial em João Pessoa e estamos nesse tempo de isolamento social, nos reunindo através da plataforma do Jitsi, também transmitindo pelo YouTube. Esperamos que o Senhor abençoe a vida de cada um dos que participam conosco, daqueles que nos escutam através de outras redes sociais, que o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. Nesta manhã, nós daremos continuidade aos nossos estudos na carta do apóstolo Tiago, e nós teremos a exposição do capítulo 2 de Tiago, os versos de 14 a 26, e, coincidentemente, uma coincidência cristã, o presbítero Tiago que vai ministrar essa aula nessa manhã, né? E nós queremos orar, né, abençoando a vida de Tiago, e que Deus possa usá-lo nesta manhã na exposição da sua palavra. Ó Deus, nós te bendizemos, nós te louvamos, porque o Senhor é o Deus todo-poderoso, o Senhor é o Deus soberano, o Senhor é o Deus que tem o controle de todas as coisas em tuas mãos. Por isso nós te louvamos, porque o Senhor nos concede mais um dia, o dia do Senhor, dia que separamos para cultuar ao Senhor, para estar juntos com os nossos irmãos, para estudarmos a tua palavra. E nós te louvamos porque este dia a tua palavra nos diz que o Senhor mesmo que fez, separou para nós. Por isso nós nos alegramos nele, nós nos regozijamos nele. E nós queremos desfrutar a tua presença, a presença do teu Espírito Santo em nossas vidas nessa manhã, em todo este dia. Pedimos a tua graça, a tua unção, o teu poder, o revestimento da tua graça na vida do presbítero Tiago, na ministração da tua palavra, que ele possa ser usado pelo Senhor, que ele possa ser instrumento para transmitir ao teu povo aquilo que o Senhor já falou ao seu coração nesta manhã. Em nome de Jesus, nós te rogamos. Amém. Tiago, você. Bom dia, irmãos. Todos me ouvindo? Faz um ok aí, se estiverem me ouvindo. Que okay, bom, glória a Deus. Com essas tecnologias, eu já amanheço orando a Deus para que as tecnologias colaborem, que seja da vontade de Deus, que tudo aquilo que foi estudado durante a semana, tudo aquilo que Deus colocou no coração, possa estar sendo compartilhado hoje com os irmãos. Então, que bom que estamos aqui juntos, no sentimento dado por Deus em nosso coração, para estudarmos um pouco mais da palavra de Deus. Como já vem tratando nas outras aulas, essa carta de Tiago, do meu xará, é uma carta bem de uma aplicação prática, ainda nos nossos dias, como toda a palavra de Deus, mas esse tem realmente um propósito bem mais prático, e, assim, é sempre interessante. Eu estou diante de muitos irmãos aqui que são maduros, assim, na fé, têm muita experiência, viviram, muito conhecimento adquirido. É sempre um pouco mais difícil, de maneira online, a gente estar compartilhando essas experiências, porque às vezes tem os atrasos, né, proporcionados pelas conexões, que a gente não temos boas conexões, nem sempre estão disponíveis. Mas eu gostaria que os irmãos pudessem estar usando, às vezes, o chat. Eu vou trazer para vocês um pouco do que foi levantado no estudo base, como nos demais estudos. Vai estar chegando também aqui pelo microfone o som das minhas filhas, então mesmo quem vai assistir aí depois pelo YouTube, é normal, eu tenho 2 crianças em casa e aqui é um ambiente bem... Vocês estão um pouco dentro da minha casa também, né?
Então, mas fiquem à vontade para usar o chat, irmãos, para escrever um pouco, compartilhar um pouco talvez de algo relacionado ao conteúdo que a gente vai estudar, vai ler hoje, porque posterior, assim que eu terminar o conteúdo, se alguém quiser compartilhar ainda durante a aula, abro espaço no final, mas depois, se tivesse algum conteúdo escrito no chat, a gente poderia estar compartilhando, poderia estar enriquecendo essa aula. Após o final, abre esse espaçozinho, a gente pode verificar se alguém colocou alguma coisa. Claro, se ninguém colocou nada, tudo bem. A gente pode fazer isso em outros momentos, que se Deus permitir, teremos esses momentos. Bom, sem mais delongas, hoje o nosso tema é fé contra obras ou fé e obras. É um tema interessante, parece muito estudado, muito conversado, às vezes até resolvido, mas, vez por outra, esse assunto sempre vem à tona e, claro, sempre levanta dúvidas. Quando a gente caminha pelos estudos bíblicos, às vezes, algumas aparentes contradições podem surgir e sempre é importante a gente estar conversando sobre isso. Então, eu gostaria que os irmãos abrissem, né? O texto já está aí disponível na tela para vocês, em Tiago, capítulo 2, dos versos 14 a 26, que a gente vai fazer essa leitura. A gente vai ler tudo agora, mas deixem a Bíblia aberta, tanto porque a gente vai resgatar alguns trechos específicos para deixar ele bem fixo na hora da gente conversar, como também a gente vai buscar em outros textos versículos ou passagens da Bíblia que possam nos ajudar a compreender melhor. Então, Tiago, capítulo 2, a partir do versículo 14 até o 26, que eu estarei lendo para vocês agora. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem sensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vês como a fé operava juntamente com suas obras? Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais como a pessoa é justificada por obras, e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque, assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Bom, irmãos, glória a Deus pela palavra dele. E a gente vê logo de início o dilema que sempre surge. Afinal, qual caminho eu devo seguir? Essa dúvida às vezes vai surgindo. Eu preciso ter fé? Ou eu preciso praticar obras? Eu preciso praticar a caridade? Eu preciso exercer para poder agradar a Deus e chegar ao caminho dos céus? Chegar até o reino dos céus? Qual caminho eu devo seguir, irmãos? Esse aparente dilema, ele vem convivendo com a nossa comunidade há séculos. Isso aí não é de hoje que surge isso. Como iniciei, né, como introduziu as palavras aqui, é algo que até parece já resolvido, mas, vez por outra, nos trazem novas dúvidas. E, antes de começar a caminhar um pouco mais sobre a carta, é preciso a gente deixar bem claro qual é a nossa base, de onde realmente vem a nossa salvação. Então, para isso, eu reservei alguns versículos bíblicos.
Se os irmãos quiserem acompanhar, tudo bem. Se não, eu vou estar lendo aqui para vocês. Eu não fui um ou outro. Eu quis deixar bem fixo esse tema, para não ter dúvidas para onde a gente vai estar caminhando. Então, em Romanos 3:28, está escrito assim: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Em Romanos 11:6 também está dito: e, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Então a gente já vai observando por esses 2 versículos, ainda irei ler outros, que não é por obras que a gente obtém a salvação, sim pela graça que nos traz a fé. É pela fé que somos salvos, e essa fé nos é dada por Deus por meio da graça. Se assim não fosse, não seria nem mais graça. E não é uma graça barata, como alguns teólogos já trouxeram, e bem interessante a abordagem, que a gente não vai se deter nisso. Mas é pela graça de Deus que obtemos essa fé. Em Gálatas 2:16, tinha dizendo: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei, ninguém será justificado. Isso está em Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Então, a gente já tem aí confirmações de que esse caminho que está aí à direita da tela de vocês de obras, não é pela prática desse caminho que a gente vai obter a salvação. A salvação vem mediante a fé que nos é dado de graça. Um pouquinho mais para reforçar, como disse, eu vou ler vários versículos para deixar bem claro, não tem dúvidas, de que a salvação é somente pela fé, sola fide, que conhecemos. Em Efésios 2, de 8 a 9, diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. A palavra obras também está aqui, não por obras, para que ninguém se glorie. A glória da nossa salvação é única de Deus. Essa glória não é dividida com ninguém. Ela veio unicamente pela graça de Deus. Então, nossa salvação vem pela fé dessa maneira. O justo viverá pela fé. O justo não viverá pelas obras. O justo viverá pela fé. Como a gente já estudou no tema anterior, né, com Abacuque, e que em Romanos 1:17 também nos traz isso. Então, temos aqui, irmãos, vários textos que nos é apresentado de que a salvação é pela fé. Então, esse dilema, a priori, de qual o caminho para a minha salvação, eu poderia passar um X aqui do lado direito das obras, não é por obras. O que você pratica, a Bíblia diz que nossas obras, nossa justiça, são como trapos imundos. A gente não consegue, nós somos imperfeitos, nós somos pecadores, é isso que a Bíblia diz. E essa é a nossa base para começar a ler essa carta. Eu estou até, inclusive, enquanto eu estou falando isso, parece até que eu vou discordar da carta de Tiago, mas vocês vão ver que isso está caminhando para a compreensão bem clara do que Tiago está querendo dizer. Então, qual foi a ideia de Tiago também? Que eu vou pedir para o pastor passar para o próximo slide. Isso. Havia algumas pessoas, no farisaísmo já existia muito isso, sempre existiu isso, na verdade. Talvez desde Caim e Abel a gente pode observar muito disso. Talvez desde Adão e Eva. Que algumas pessoas se preocupam muito com o que está praticando. Minha prática vai agradar a Deus. Dessa maneira que eu vou utilizar. E ao ficar com o nosso cérebro, nossos pensamentos, nossa racionalidade, não firmada na fé, mas nossa racionalidade firmada nessas obras, leva ao que a gente fala muito do farisaísmo. A prática. E aí começa a criar regras. E o cristianismo não é feito de regras. O cristianismo é feito de fé. A gente vai ver que isso, depois a gente vai ter uma conclusão para a fé relacionada a que práticas isso vai levar. Já vou fazendo um spoiler aqui do que vai ser falado adiante. Mas não podemos ficar somente com a cabeça no que estou praticando, achando que é dessa maneira que eu vou ser salvo, que eu vou ser justificado, que meus pecados, minha culpa, tudo que eu fizer de errado vai ser perdoado por Deus pelo que eu pratico. Isso vai levar
a cada vez mais nós nos focarmos no homem em si, a glória vai estar no homem. E Deus não divide sua glória com ninguém. A glória é unicamente a Deus. Mas há outra preocupação, que é talvez o que Tiago esteja aqui mais preocupado. Então, só de início, a gente pode passar até um X nesse cérebrozinho aí, que a gente não deve estar se preocupando com nossas obras. E também o outro panorama que Tiago está trazendo, pessoas que estão muito preocupadas com as emoções. Para se destacar de um farisaísmo prático de obras, alguns cristãos também estavam se tornando fariseus cristãos, muito focados na emoção, como se o cristianismo fosse emoções vividas, como se o cristianismo fosse apenas o sentir, apenas estar ali para expressar emoções, sentir emoções, ter sensações. E o cristianismo também não é isso. Ser cristão não é apenas estar tendo essas emoções, vivendo isolado, talvez em altos montes, subir para ficar lá tendo sensações de silêncio, e isso, a paz. Não é isso o cristianismo. Sabemos muito bem que o cristianismo não é feito disso. Então, esse tipo de pensamento também não está conforme a Bíblia. Ah, Tiago, então estou entendendo agora o que você está querendo falar, certo? Então, podemos passar um X nesse tipo de pensamento aí, que a Bíblia é só emoções. Então, agora entendi. A Bíblia é uma mistura de práticas e emoções, certo? Só se essas suas práticas e essa sua emoção estiver firmado na palavra de Deus. Daí é o nosso início, tanto que eu insisti em vários versículos que mostra que a salvação vem pela fé. Nossas boas obras vêm pela fé. Essas obras, essas emoções e tudo mais, toda a nossa vida, só faz sentido, só nos leva ao reino do céu se tivermos fé. E que fé? A fé que Deus nos dá, por meio da graça, que nos é oferecido esse conhecimento através da Bíblia. Então, se essa fé estiver firmada, estiver passando pelo filtro da Bíblia, que é a palavra de Deus vive e eficaz, se a gente estiver obedecendo, manejando bem essa palavra, aí sim, faz sentido que nossas práticas, nossas emoções e tudo mais que estivermos fazendo esteja conforme o que agrada a Deus. Não que daí nós iremos pecar. Sabemos muito bem que não deixamos de pecar. A gente está num processo de santificação. E isso implica que a gente vai errar. A gente vai praticar, vai exercitar, vai cometer erros, que são os pecados, mas que o Espírito Santo irá nos orientar a mudarmos nossa vida e cada vez mais vivermos conforme a palavra de Deus. Ela é viva e eficaz para nós desde o tempo que Tiago escreveu essa carta até os dias de hoje. Então, a gente tem que ter essas bases para começar a olhar um pouco mais para os exemplos, inclusive, que Tiago nos traz nesse trecho que a gente leu agora, tá, irmãos? Então, eu vou, inclusive, aqui era um momento que eu gostaria até de abrir para dúvidas. Então, assim, caso algum irmão tenha alguma dúvida ou queira fazer alguma colocação diante desse dilema inicial, que a gente resolve que somos salvos e justificados pela fé que nos é oferecido pela graça de Deus. E que nossos atos, nossas obras, nossos pensamentos, nossas emoções só agradam a Deus se elas estiverem firmadas na palavra. Dar essa base inicial. Se algum irmão ainda tem alguma dúvida, alguma colocação, faz um favor, escreve no chat aqui do lado, que depois, no final, a gente abre um espaçozinho para ir tentando resolver essas dúvidas, né? Se não puder resolver todos agora no tempo de aula, a gente tenta depois. Eu vou fazer um mini vídeo para talvez explicar, ou talvez até escrevendo para a pessoa no grupo individual, enfim. Escreve isso, pode escrever também no privado, para mim ou para os membros do conselho, que a gente pode também tentar ir tirando essa dúvida, ou se quiser compartilhar experiências para enriquecimento, excelente, tá? Então, dado esse panorama, dado esse dilema, dado um pouco da ideia do que a gente quer passar, vamos
começar a olhar um pouco os exemplos que Tiago cita na carta. Tiago está querendo falar aqui dessa relação de fé e obras. Eles não citam 2 exemplos negativos e depois 2 positivos. Vamos tentar agora abordar um pouco mais sobre eles. E aí eu peço que voltem os olhares de novo para a Bíblia e vamos ver, começando pelos exemplos negativos, exemplos de obras que não agradam a Deus. Então, a primeira, que talvez seja a que levanta mais dúvidas, né? Ele diz o seguinte, aqui, quando ele começa. Perdão. Se um irmão ou irmã, no versículo 15, né? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Então, para esse primeiro exemplo, veja o que está acontecendo aqui. E aí eu quero resgatar uma parte da Bíblia, né, que fala daquela parábola do bom samaritano. É uma oposição a isso que está acontecendo aqui. Veja, a Bíblia aqui não está falando, o que o texto está dizendo aqui não é que ajudar o irmão vai te levar à salvação. Não é que, então deve ficar só sentindo o que o irmão está fazendo. Poxa, eu estou passando fome, meu irmão, que dor você deve estar sentindo, realmente, mas que Deus te abençoe. Não. A ideia é um envolvimento com aquele irmão, com aquele próximo, assim como o bom samaritano teve. Ao ver uma pessoa ferida, qual foi a atitude dele? Foi apenas olhar e lamentar a situação que aquela pessoa estava passando? Não, ele cuidou dos ferimentos, não apenas cuidou dos ferimentos e deixou ele ali, ele foi completo, ele levou ele para um local onde ele pudesse ser tratado, mas não apenas levou para um local onde pudesse ser tratado, viu que ele não tinha condições de, talvez, de pagar por aquilo ali, então deixou tudo resolvido para que aquela pessoa pudesse passar por aquela situação, melhorasse aquela situação. Então, a gente sabe que tem um irmão passando necessidade. Vamos orar? Claro. Mas vamos saber por que ele está passando fome? Claro, é um envolvimento completo. Não é simplesmente também, toma aqui uma esmola. Vamos fazer os fariseus. Não é apenas aqui, tome um prato de comida. Não é isso que a Bíblia está dizendo. É empatia. É tentar resolver um pouco daqueles irmãos. Eu acho muito bonito, inclusive, aqui eu vou falar de uma forma bem prática no dia a dia, eu acho muito bonito, agradeço a Deus e mais pelo trabalho de muitos irmãos da igreja, não somente a diaconia, como a gente vê também a SAF fazendo isso muito forte, né, nossas mulheres, nossa juventude também já vem fazendo muito isso, nosso conselho, enfim, temos muitos da nossa igreja, aí eu vou falar de vivências atuais, exemplos positivos nos nossos dias que se opõem a esse exemplo negativo. A gente vê exemplos positivos de que pessoas que estão passando necessidade, a gente tenta sanar atitudes do momento, a gente tá saber, será que esse irmão só dando isso é suficiente? Será que ele não precisa de algo mais? Será que o problema dele não é tentar arrumar um emprego? Será que não tem uma pessoa uma oportunidade de emprego que a gente conhece? Enfim, é tentar ter empatia e tentar saber um pouco mais de qual é a necessidade daquele irmão. Então, o que o Tiago está querendo dizer aqui é que não devemos apenas ficar no campo das emoções ali com os irmãos. Ora, que fé é essa que você sabe de um irmão passando necessidade, ou vê uma pessoa passando necessidade, você tem como buscar se envolver com aquilo ali para tentar resolver, e você simplesmente faz que Deus te abençoe, ou então, que pena, expressa emoção, e não faz nada. Não é essa a obra que agrada a Deus. Mas também devemos tomar um cuidado aqui de que não devemos achar que, fazendo a caridade, eu estou agradando a Deus. Sabemos de várias pessoas que têm um bom coração,
ajuda pessoas. E isso é muito bom. É muito bom saber que tem pessoas desse tipo, pessoas que não expressam sua fé em Deus. Sabemos de exemplos dessa maneira. Mas devemos tomar cuidado para que exatamente nossos atos sejam movidos por fé. A gente deva tentar ajudar aquela pessoa como quem estivesse ajudando, mesmo que ele não seja um irmão da fé, mas estivesse ajudando como um irmão da fé. Mesmo que não seja uma pessoa da família, mas como se fosse uma pessoa da família. Ou até como o próprio Cristo diz, amar ao próximo como a ti mesmo. Exatamente é isso, talvez a verdadeira empatia. É você ajudar aquela pessoa como se aquela pessoa fosse você mesmo, passando fome. É difícil isso. Por isso que isso é uma prática, é um exercício. Não é uma coisa que a gente vai conseguir fazer com facilidade. Porque isso passa por compreender bem o que a outra pessoa está sentindo. E nem sempre a outra pessoa vai se abrir bem. Então a gente vai cometer falhas nisso, irmãos. Não se inibam também porque eu tenho que ser perfeito. Você não vai ser perfeito, você é pecador. Mas você tem que praticar a sua fé. Certo? Um outro exemplo negativo que a gente coloca abaixo é em relação aos demônios, né? Então, o texto de Tiago aqui coloca que até os demônios creem. Agora vem a pergunta, e eles praticam a palavra de Deus? Ou seja, professar que crê em Cristo, como aquele homem possesso quando estava diante de Cristo, os demônios falaram que reconhecia ele como filho de Deus, como Altíssimo. Isso quer dizer que ele agrada a Deus? Bom, essa resposta é óbvia. Não, não agrada. Ou seja, você expressar que crê em Deus, falar palavras bonitas. Lembra que o Satanás, quando tentou Jesus no deserto, ele usou as Escrituras. Então, veja que falar das Escrituras por si só não é o suficiente para trazer a salvação. Não é uma obra que agrada a Deus. Nossa expressão de fé tem que ser genuína. Aquela expressão de fé que é justificada por meio da fé, dada por meio da graça de Deus. Então, irmãos, temos esses dois exemplos negativos de a gente não deve, ao escutar a necessidade dos irmãos, simplesmente expressar emoção, a gente tem que se envolver, assim como nossa expressão de fé, a gente tem que estar sempre preocupado em que essa expressão de fé seja genuína. Agora, é interessante também um detalhe que eu não estou aqui dizendo o oposto de que a gente também não deve se preocupar em estudar a palavra de Deus. A gente só vai conseguir expressar bem essa fé lendo a palavra de Deus, fazendo oração e praticando essa fé. Então, a gente tem que... O exercício que a gente fala aqui em praticar essas obras, já vou também fazendo sempre esse resgate. Ele vem por meio da leitura bíblica, ele vem por meio da oração, vem por meio da comunhão, ele surge da graça de Deus, a fé é dada por Deus para a gente, e aí a gente tem também que ter a nossa responsabilidade de estar exercitando essa fé. Mas Tiago, ele não fica apenas nos exemplos negativos. Ele nos traz também dois exemplos positivos. Ele traz o de Abraão, assim como Paulo, e a gente depois vai falar também um pouquinho sobre como Paulo traz Abraão. Assim como Paulo ele também traz Abraão para poder dar um exemplo positivo de uma fé cujas obras agradam a Deus, uma fé que leva a obras que agradam a Deus, e também traz o exemplo da meretriz Raabe. Vamos lá, vamos voltar nossos olhares para a Bíblia, para relembrar isso, deixar bem fixo aqui. Não foi por obras, eu estou lendo a partir do versículo 21. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a Escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Foi chamado amigo de Deus.
Depois eu vou ler os versos em relação a Raabe. Então, vemos aqui com Abraão, ele foi, o texto aqui em Tiago diz, que aí talvez é onde surge muita dúvida, que ele foi pelas obras que a fé se consumou. Talvez algumas pessoas dizem, poxa, ele foi imputado para a justiça. Poxa, Tiago, então foi pelas obras que ele foi salvo, não foi pela fé. Mas veja que ele diz que a fé operava juntamente com suas obras. A fé é a primícia dessas obras. Sem fé, é impossível o homem agradar a Deus. Sem fé, aquela atitude de Abraão não seria uma obra que agradava a Deus. Agora, não tinha como Abraão fazer aquilo se não tivesse fé. A fé de Abraão, genuína, levou ele àquela obra. Levou ele a confiar em Deus. Ele teve confiança em Deus, que a promessa de Deus seria mantida. A gente, inclusive, já tratou isso na escola bíblica. Eu acho que o pastor Romo, inclusive, recentemente falou sobre essa relação também do sacrifício, né, do primogênito, de Isaac. Então, ele continuava crendo que a promessa de Deus seria mantida, que Isaac era a resposta da promessa de Deus. Então, ele confiou em Deus acima de tudo, ele teve fé em Deus. Sabia que Deus não era como homens que mentiam. A promessa de Deus não podia ser quebrada. E ele foi, com certeza, não foi tranquilo, como a gente já abordou também em outras aulas. Quem estiver acompanhando aí pelo YouTube depois, somente essa aula, pode resgatar em vídeos anteriores, que a gente aborda um pouco mais sobre isso. Mas eu não vou me deter muito, que não é bem o objeto dessa aula. Mas ele foi, com certeza não foi feliz, assim, com aquela tranquilidade de estar fazendo isso. Certamente, o lado humano dele deixava aquele momento um pouco triste, talvez um pouco... a gente não consegue, e também fica complicado a gente ir para o campo das especulações nesse momento. Mas uma coisa é certa, e isso a Bíblia nos deixa claro, ele foi, ele teve fé, e ele foi adiante, e ele teve fé na promessa de Deus, e Deus manteve sua promessa, como somos hoje também testemunhas disso, e que ele manteve essa promessa, e hoje o povo de Deus é incontável, realmente, como ele prometeu ali a Abraão. Ainda somos numerosos, se olhar principalmente a história. E quanto a Raabe, aí eu compro os versos 25, né? Que diz, de igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir para outro caminho? E aqui também dizendo justificado por obras. Depois eu vou abordar um pouquinho essa aparente contradição que tem aqui no slide, depois eu vou abordar. Mas antes disso, vemos aqui também que Raabe, ela teve sua prática de fé notável. Ela teve fé em Deus e praticou essa obra que agradou a Deus. Tanto que ela consta lá em Hebreus como heróis da fé. Essa sua atitude foi ressaltada em vários momentos na Bíblia. Vamos resgatar lá em Josué. Abram suas Bíblias. Em Josué, capítulo 2. E a gente vai ler só os versículos 10 e 11. Josué, capítulo 2, versículos 10 e 11. A gente vai resgatar aqui quais foram as palavras de Raabe nesse momento. Disse assim: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíeis do Egito. E também o que fizeste aos dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isto, desmaiou-nos o coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Veja que antes de conduzir para a prática, Raabe, ela demonstrou a fé em Deus. Ela tinha fé, ela conhecia as obras também do Senhor, como Deus era grandioso, suas obras eram maravilhosas, e ela declarou essa fé também. Então, ela foi justificada por obras, a gente vai abordar um pouco sobre isso, mas porque suas obras testificaram a sua fé, né? Que suas obras a levaram à salvação. A primícia continua sendo a fé.
Isso está na Bíblia. Por isso que a Bíblia, a gente não pode, tem que tomar muito cuidado ao ler a Bíblia só um versículo. A gente tem que ler a Bíblia como um todo. Qualquer dúvida, qualquer aparente contradição, quer dizer que a gente está precisando estudar um pouquinho mais. Então, vamos estudar isso um pouquinho mais, vamos resgatar. E aqui fica claro, como Raabe, ela teve sua primícia, a sua obra foi precedida pela fé, que é dada por meio da graça por Deus. Não é fruto de nenhuma atitude. Então, sua obra, na verdade, justificou a fé que ela tinha. Assim, ela testificou, ela foi uma forma, ela expressou a sua fé naquelas atitudes. Então, é interessante também notar, irmãos, que Tiago, ao trazer esses exemplos, é bem interessante se observar que parece exemplos aleatórios, apenas buscando citar alguns que eles conseguiram lembrar, mas veja como isso aqui nos traz aquele mandamento que Jesus resumiu todos os mandamentos, que ele diz: amai ao próximo como a ti mesmo, amai a Deus acima de todas as coisas. Veja que aqui a gente está diante de um exemplo positivo e negativo, de amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, e também um exemplo positivo, aliás, tem um exemplo negativo para amar a Deus sobre todas as coisas, um exemplo negativo de que não está respeitando ou amar ao próximo como a ti mesmo. Um exemplo positivo desse mesmo mandamento. Quer observar isso? Quando está falando aqui de ajudar o irmão, quando a gente não ajuda o irmão, a gente está desobedecendo exatamente esse amor ao próximo. Quando Raabe protege os emissários, né, protege os espias, ajuda eles, veja que ela, além de declarar sua fé, mas ela também tem amor por eles. Ela não somente expressou assim do tipo, poxa, que situação ruim vocês estão, hein? Vocês estão sendo perseguidos, olha, vai complicar para vocês. O pessoal vai pegar... Ela não simplesmente expressou o sentimento, a preocupação, ela agiu, ela cuidou deles, ela fez tudo que ela podia, e Deus usou ela para que eles saíssem dali em segurança. E a gente pode confrontar aqui a fé de Abraão, aquela fé que ama a Deus sobre todas as coisas, obedece a Deus a ponto de não questionar a Deus sobre oferecer o próprio filho em sacrifício. Ele segue confiando em Deus, de que Deus iria manter sua promessa. Ele amou a Deus sobre todas as coisas, confiou nele, em oposição total aos demônios, a Satanás, que buscam a glória em si. Os demônios, Satanás, eles querem a glória para si, eles não querem dar glórias a Deus, não amam a Deus acima da sua própria glória, acima das suas próprias atitudes. Então, veja que Tiago deixa claro aqui que se a gente tem fé em Deus, se nossa fé é autêntica, se nossa fé é genuína, seus atos de vida, suas obras vão expressar essa glória a Deus acima de todas as coisas, e essa fé que Deus te deu vai levar você a ter empatia pelos irmãos, a procurar ajudar os irmãos, a amar o irmão como a ti mesmo, assim como Jesus nos ordenou. Nossas atitudes vão ser exercitadas em cima disso. A gente vai querer estudar a palavra de Deus para também ensinar os irmãos, para poder que os irmãos também cresçam na fé. A gente, ao saber que o irmão está passando necessidade, a gente vai tentar ajudar esse irmão, mesmo que não seja um membro da igreja, sabendo que tem uma pessoa em necessidade, sabendo que temos condições de ajudar, vamos tentar fazer o possível para tentar ajudar. Essas são as obras de uma fé genuína. E é isso que o Tiago também está querendo mostrar aqui. Agora, irmãos, talvez fique ainda um pouco daquela dúvida, mas espera aí. A gente viu aí falando de obras, justificação por obras, como falou aqui em Raabe, que eu até ressaltei isso. E a gente viu vários textos, principalmente em Romanos, que é escrito por Paulo, que ressalta exatamente várias vezes a obra, a fé justificada por Deus, pela graça. E aí, parece que então Paulo e Tiago estão caminhando a caminhos opostos, estão se discordando, estamos diante de uma briga teológica. Bom, irmãos, quando tem essa aparência, a gente tem que primeiro lembrar, a Bíblia não erra. São o que a gente chama de aparentes contradições. E aí, um dos primeiros princípios para interpretar é exatamente tentar buscar o propósito
para o qual foi escrita aquela carta. Veja que Paulo, quando está escrevendo a carta aos Romanos, a ideia dele é muito mais teológica, fica muito mais no campo de explicar de onde vem a fé, como posso ser salvo. E aí ele não, sempre vai estar abordando que a fé vem de Deus, é dom de Deus, você só é justificado pela fé em Deus. E isso vai estar sendo repetido, como a gente viu aqui em vários versículos. Já Tiago, o propósito dele não é explicar de onde vem a fé. Ele já está tratando, vê que todo o texto dele já fala da fé. A ideia aqui é falar de obediência à fé. Aí você vai dizer, poxa, mas ele falou de demônios ali, é uma fé genuína? Claro que não, mas eles creem. Agora, a ideia também é passar pela obediência. Os demônios não obedecem a Deus. Por isso, sua fé não é autêntica. Como a gente vai ver o último versículo depois, que vai estar na conclusão, mas vai ver que isso é morto, está morto nos seus delitos e pecados. Então, não há uma contradição. O que está acontecendo aqui são os propósitos. Um está tratando de explicar de onde vem a fé, enquanto o outro está falando de o que devo fazer se minha fé é genuína. Então, ele está dizendo, sua fé é prática, você ama a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí dá exemplos para isso. Então, a gente tem que tomar sempre esse cuidado. Não é estar somente praticando, não é estar sentindo, é fazendo isso conforme a palavra de Deus, fazendo isso para a glória de Deus. Estar cada vez exercitando isso, mas eu também não posso esquecer de fazer isso. Se eu esqueço de fazer isso, aí passa aquela minha fé realmente é autêntica. Então, a carta de Tiago, ele nos confronta constantemente para reavaliarmos nossas práticas, se ela está obedecendo aquilo que Cristo nos manda. Às vezes a gente se acomoda, fica na nossa zona de conforto. Nossa fé é genuína, passamos por um novo nascimento. Então, temos que tomar cuidado para não ficar numa zona de conforto. E aí acabar sendo uma fé que não se expressa. Da mesma maneira, a gente tem que tomar cuidado para não ficar falando e não praticando. É interessante que Stott, ele coloca na história lá do bom samaritano que ele, ao cuidar do próximo, né, ele fez de tudo, cuidou, menos colocou folhetos no bolso dele evangelizando. É uma certa brincadeira, mas veja que ele se preocupou muito mais em agir, em expressar a sua fé de maneira prática. Há momentos para falar de Deus. O tempo inteiro devemos falar de Deus, mas nem sempre utilizando palavras. Essas palavras têm que, se vierem, tem que ser vindas com sabedoria e acompanhada também de práticas. Porque senão essas práticas erradas vão gritar muito mais do que o que você está falando, independente da intensidade que você usa na sua voz. Não adianta eu estar falando e no dia a dia as pessoas olharem, olha lá, é aquele ali que está falando aqui, ele está falando de Deus, olha só o que é que ele faz. Sabemos que nós somos pecadores, irmãos, e que nós vamos decepcionar todos um dia, em algum ponto, mas que isso seja acompanhado de arrependimento, porque o arrependimento também é uma obra que agrada a Deus, uma prática da nossa vida cristã. Certo? Então, espero que tenha ficado claro essa questão dessa para-encontração. Caso não tenha ficado, também eu peço, coloca no chat, até quem for assistir depois no YouTube, coloca lá a mensagem, que a gente pode, mesmo que posteriormente, tentar ir respondendo, né? Eu sei que eu, às vezes, vou falando, vou tentando trazer muita coisa que Deus se coloca no coração, estudando, mas espero que tenha conseguido passar claro. Partindo para as conclusões, a gente vê que eu quero trazer para vocês essa frase de Bancroft, que diz: não somos salvos por uma combinação de fé e obras, mas sim por uma fé que produz obras. Somos salvos exclusivamente pela fé, mas por uma fé que não fica desacompanhada. Talvez seja eu trouxe essa mensagem realmente entre aspas, trazendo uma citação direta mesmo aí do Bancroft, porque eu acho que resume a mensagem que estou querendo trazer através dessa aula, de que a gente tem que saber, temos que ter ciência de que nossa fé é dada por Deus. Não esqueçam disso. Primeiro ponto. Se sua fé é genuína, não é por nada que você fez, não é por nada que você pensou. É porque Deus
concedeu essa fé pela graça para ti. Primeiro ponto. Segundo ponto, essa fé, ela não pode ser guardada, não pode ser como um candeeiro colocado debaixo da cama. Essa fé, como uma luz, tem que ser colocada no alto, para que ilumine. Ou seja, ela tem que ser acompanhada por obras. Que obras? E aí fica mais uma vez bem claro, aquelas obras que estão na palavra de Deus, que a gente pode resumir em amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Mas que também não guarde isso e não vou mais ler a Bíblia, não. Porque a Bíblia também nos ensina que temos que ler a palavra de Deus, temos que orar, temos que viver em comunhão constantemente, porque a gente precisa se exercitar. E para exercitar, a gente precisa ter conteúdo para exercitar essa fé. E o conteúdo está lá na palavra de Deus. Também não precisa, não tem outra fonte melhor do que a palavra de Deus. Tá bom, irmãos? Então, que não esqueçamos dessa mensagem de hoje. Próximo domingo, estarei com vocês também trazendo um pouco mais aí sobre essa epístola, né? E aí, pelo que eu estou vendo aqui no chat, tá todo mundo dormindo ainda aí, e no chat não tem mensagem nenhuma. Eu espero que seja um bom sinal, seja um sinal de que todos compreenderam bem. Talvez tenha até sido uma repetição de algo que muitos tenham visto. Estou diante aqui de pessoas de muita experiência na fé, mas glória a Deus que Ele nos alcançou um dia e que a gente possa viver conforme a palavra de Deus, que nossas obras sejam também uma forma de alcançar, e que Deus use para alcançar outras vidas, né? Que o Evangelho de Deus seja compreendido também por nossas atitudes. Amém? Palavra para o pastor Rômulo. Amém. Glória a Deus pela ministração da palavra. Eu tinha alguns comentários para fazer, mas eu não quis interrompê-lo nem no chat, nem falando, né? Mas eu queria só acrescentar aqui alguns comentários, como você falou, a questão da luta nessa questão de fé e obras, né? Desde a reforma, que esse foi um dos principais motivos que levou Lutero a lutar contra isso, mas ele tinha dificuldade de reconhecer a carta de Tiago como uma carta inspirada por Deus, como uma carta canônica, né? Ele chegou a dizer que a carta de Tiago era uma carta de palha e que não tinha o peso do Evangelho, né? Mas depois ele compreendeu, né, o que Tiago estava escrevendo, então ele aceitou, né, de bom grado a carta de Tiago. A questão aqui é que Paulo fala da causa da salvação, que é a justificação pela fé, né? E Tiago fala da evidência da salvação, né? Paulo olha para a causa da salvação e Tiago olha para a consequência da salvação. E o próprio Paulo escreveu lá no texto que você leu de Efésios 2, né, de 8 a 10, que ele diz que pela graça nós somos salvos, e no final do texto ele diz assim, porque somos feituras suas, criados por Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. O próprio Paulo escreveu isso, né? E Calvino, ele comentando isso, ele disse que a salvação, ela é só pela fé, mas a fé salvadora, ela não vem só, ela vem evidenciada pelas obras, né? Então, é muito interessante isso, né? Embora você tenha dito que é uma luta constante há muitos anos, ela continua sendo ainda uma luta nos nossos dias, né? E a carta de Tiago é interessante porque nós temos estudado, né, no capítulo 1, por exemplo, Tiago fala que nós nascemos da palavra, nós ouvimos a palavra, nós acolhemos a palavra, mas nós devemos praticar a palavra. Então, a carta de Tiago é uma carta extremamente prática com relação ao Evangelho, né? Então, é esse comentário que eu queria acrescentar. Que comentário, excelente enriquecimento, pastor. Agradecemos demais ter aproveitado esse momento, né? E ainda no momento da gravação, e que isso aí fica também para outras pessoas também serem enriquecidas com esse conhecimento. Muito obrigado. Teve aqui no chat alguns comentários, né? Então, muito mais de um feedback positivo. Glória a Deus por isso. Se mais alguém quiser fazer um enriquecimento agora também do conteúdo, se não, como falei, não se encerra aqui essas aulas, né? O interessante dessas atividades online
é que elas vão ser postadas ainda no YouTube, então dúvidas podem surgir depois. Essa aula fica para muito tempo depois. Então, que Deus abençoe aqueles também que forem estar vendo depois e sintam-se à vontade para conversar conosco, né? Quando coloco no plural é porque eu sei que o pastor Ron, o pastor Aguinaldo, tem mais presbíteros que estão aí à frente desses conteúdos. Todos nós estamos dispostos a tentar orar a Deus e contribuir para sanar essas dúvidas que possam surgir. Amém. Então, nós louvamos a Deus pela palavra, por esse tempo, nessa manhã, e nós vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa manhã, agradecemos aos irmãos que estão conosco, agradecemos àqueles que nos acompanham pelas demais redes sociais, que Deus possa abençoar a vida de cada um, sendo edificados pela palavra que ouvimos nessa manhã. Queria pedir ao reverendo Aguinaldo que fizesse essa oração de agradecimento, Senhor. Deus, nós rendemos graças por este tempo precioso. Louvamos-te pela vida do teu servo, Tiago. Não somente o Tiago que escreveu esse texto, mas aquele que expôs nessa manhã. Te agradecemos, ó Deus, pela exposição da palavra, por esse momento de reflexão, de desafios. E o Senhor nos tem chamado a andar com o Senhor, mas não andar apenas pelo que vemos, andar pelo que cremos, e andando pelo que cremos, vai nos levar a ações significativas de abençoar aqueles que estão ao nosso redor. Muito obrigado a Deus pela existência dessa carta, pela existência desses ensinamentos inspirados pelo Senhor, que ainda hoje são úteis para a vida cristã, para a vida da tua igreja. Obrigado pelos irmãos que puderam estar conosco, participando desta aula. Obrigado pela oportunidade de poder colocar à disposição para que outros irmãos no futuro possam também ser abençoados. E nos ajuda nesse dia, nos preparando para um momento de adoração comunitária, ainda que através da ação online, mas que cada irmão nesse dia procure se consagrar, buscar uma comunhão íntima com o Senhor, para te cultuar e fazer isso com alegria na noite de hoje. Ó Deus, abençoa a vida de Tiago, abençoa a sua esposa, suas filhas, derramando graça sobre eles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe.